Ora, boas pessoal, como é que é? Já temos aqui, já estou cá eu e o António. António, ah, seja bem-vindo. Eu Bom, também sou aqui bem-vindo, obrigado né? Ah, e bom dia a todos. Ao mundo desportivo, neste caso ao podcast Ler o Jogo. Ah, Vou ser eu, Nelson, mais conhecido por Nelson DS16, mas tenho o meu nome que é Nelson de Serafim. Para quem não me conhece, sou treinador de futebol, um, licenciado em treino desportivo, uh, e estou aqui neste podcast do mundo desportivo para tentar dar uma análise do que é o trabalho do treinador, o que é a visão de um treinador, e com a ajuda do António, que também tem funções a nível de futebol e tem formação a nível de futebol. António, se quiseres se apresentar aí à malta, está aí a ouvir e a ver. Mais uma vez, bom dia a todos. Chamo-me António Moita, sou de Vila Nova de Gaia. Joguei durante vários anos futebol, mais concretamente futebol de formação, mas desde cedo que sou um apaixonado por futebol. Mas futebol mesmo, futebol na sua palavra total. Sou um apaixonado por perceber o jogo. Há certas coisas que, ao olho nu, as pessoas em geral, aquele futebol de adepto, não vê. Eu gosto, às vezes, de ver um jogo e voltar a ver para tentar perceber o que é que a equipa fez, o que é que não fez e como é que pode melhorar e como é que pode ser contrariado. Isso sim é a minha paixão pelo futebol. Joguei bastantes anos no Candal, no Clube Desportivo de Candal. Fiz um ano do Salgueiros e acabei no, no, no Canidelo, onde acabei na segunda Divisão Nacional. E desde então tenho um sonho, que é ser analista tático, analista de desempenho, e que isto seja o início de uma grande caminhada. Exato. Pronto, basicamente aqui o António já se apresentou, já me apresentei. Malta, o programa vai incidir normalmente em análises de uma equipa, ahm, à vossa escolha. Neste caso, a primeira escolhemos nós. Uh, Durante, quem quiser na Twitch, eu irei colocar uma pool durante o tempo que estivermos a fazer o programa para votarem na próxima equipa. Entretanto, eu já coloco, malta. Hoje começamos com o Nápoles. E aqui o António traz-nos algumas informações sobre o Nápoles, que eu próprio, quando ele me estou, fiquei um bocado admirado, mas nós já vamos falar sobre isso. António, se quiseres. Ora bem, o Nápoles neste momento ocupa o segundo lugar da classificação geral na Liga Italiana. Possui um registro de 19 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. Começou muito bem no campeonato, imbatível, aliás. Passou a uma fase mais difícil, sobretudo quando começou os jogos da Liga Europa e a equipa ressentiu-se um bocado, talvez, do tempo de recuperação, mas é uma equipa muito, muito, muito interessante. É uma equipa, só para vocês terem a noção, a nível de posse de bola, fazem cerca de 536 passes por jogo. É uma coisa abismal. É um futebol baseado em um, dois toques, futebol rápido. Normalmente, quando um lado está fechado, variam bastante bem de um flanco para o outro, e isso reflete-se também nos golos marcados. Eles têm cerca de 53 golos marcados, onde 33 golos desses foram em ataque organizado. É uma equipa que circula com calma, não tem pressa, bastante paciência, e também é uma equipa que, de certa maneira, aproveita muito bem as bolas paradas. Mais concretamente, no início do campeonato era uma equipa muito forte e agora, com o passar do campeonato, as equipas adversárias adaptaram-se e já estão com mais alguma dificuldade em aproveitar as bolas paradas. Mas é uma equipa muito, muito interessante. Só para vocês terem noção, a nível de posse de bola, é a equipa com mais posse de bola da Série A, tem uma média de 61,6, é uma coisa formidável, muito bom mesmo.
Eu acho que só a nível tipo do Barcelona, do Guardiola, é que havia uma equipa com tanta qualidade e o Luciano Spalletti conseguiu dar este rejuvenescimento a uma equipa que durante vários anos ameaçava, mas quando chegava àquela parte mais importante da época, tremia. E este ano, um dos motivos pelo qual estamos a fazer este programa sobre o Nápoles é mesmo para mostrar às pessoas que se calhar é o ano do Nápoles ser campeão. Eh, exato. Eu lembro que nós estávamos a pensar aqui, falar em equipas para sugerir e nós falámos, e na altura a questão do Nápoles tinha a ver mesmo com isso que tu acabaste de dizer, que era o Nápoles é uma equipa que já todos sabemos, foi campeão de Série A com Maradona, desde aí nunca mais. Exato. Se conseguiu ganhar algumas taças nos últimos anos, principalmente neste século, naqueles anos que também foram muito bons de um Nápoles que até fez alguns bons jogos e chegou a uma fase mais adiantada da Liga dos Campeões. Ahm, mas eu acho que o Nápoles, nestes últimos anos, é a vez que vejo o Nápoles mais perto de poder ser campeão, Exato. desde que me lembro. E depois, quando lá está, eu agora vou pôr-me aqui um bocadinho no papel de treinador e vou-te fazer algumas perguntas dentro disto, como se me tivesse a apresentar um relatório de uma equipa que nós fôssemos jogar contra, ou seja, é como se nós fôssemos jogar contra o Nápoles, malta, e eu fosse o treinador da equipa. Basicamente é essa a forma como eu queria desenrolar o assunto a partir de agora. Um, Estavas-me a falar de. É uma equipa que muita posse de bola, Sim. ah, com, com um jogo curto, certo? Através de passo Certo. curto, Passo curto. hum, com alguma facilidade nos esquemas táticos de bolas paradas. ah, ou seja, tu, e agora peço-te primeiro a ti, tu que como analista, o que sugerias? Qual era a melhor forma? Qual é, qual é a debilidade do Nápoles? E tem, todas as equipas as têm, nós sabemos. A debilidade ou o aspecto menos bom, ah, quando é que nós. O Do que é aspecto. que nós podíamos o as- explorar? O que é que nós podíamos. Exato. Eu acho que o Nápoles, só para vocês também terem mais ou menos uma noção, a maior parte dos golos que sofrem é de ataque organizado. O que é curioso, porque com esta posse de bola toda que eles têm, seria de expectar que as equipas adversárias jogassem mais no erro, mas não. Hum, Eles chegam lá em ataque organizado. Obviamente que também sofrem golos em ataque rápido, em transição, mas também é bastante comum sofrerem golos em ataque organizado. E eu, por acaso, durante estes dias vi bastantes resumos do Nápoles e é muito curioso que o jogo deles a atacar é muito focado a nível central, mas a maior parte dos golos que eles sofrem é mesmo na zona central. E eles normalmente alinham com um 4-3-3 a defender e a atacar mudam para um 4-2-3-1. Normalmente o Zielinski assume uma posição de 10, ali um solto na zona central, vai intercalando com o Insigne, que o Insigne também vem bastante para dentro. E fazendo isso, o 4-2-3-1 às vezes mesmo para sufocar as equipas adversárias, sofrem o gol na transição, mas também no ataque organizado, porque abre os espaços. Às vezes as sobreposições não são bem feitas e, sobretudo, o espaço entre o Anguissa e o Fábio Ruiz, que normalmente é o duplo pivô quando o Zielinski sobe, cria ali um espaço à frente dos centrais e muitos golos que eles sofrem é mesmo fora da área, remate frontal. E eu acho que isso é a maior debilidade do Nápoles, mais concretamente. ah, e depois aí ao encontro de uma das coisas que eu estava já a pensar, que é uma das formas que normalmente é visto como uma boa forma para conseguir ultrapassar essas equipas é baixando linhas e depois sair em transição. Eu, a nível pessoal, tenho outra não. Como diz o outro, o futebol não foi inventado hoje, nem foi inventado por mim, mas tenho uma visão que é a seguinte: geralmente as equipas que jogam não sei se é o caso do Nápoles e tu vais-me responder, que jogam em sistemas
e que privilegiam o jogo curto, e jogo apoiado, jogam com, apesar de ser jogo curto, parece contraditório, mas jogam com a sua equipa muito aberta no terreno a atacar. Exato. Não sei se é o caso do Nápoles, mas lá está. E, ou seja, eu tenho uma das questões é, se tiver uma equipa com qualidade pela frente, normalmente essa equipa pode. Ok, equipas que tenham mais debilidades normalmente têm tendência a baixar para depois sair em transição, proteger a sua baliza e depois procurar sair na transição e no jogo mais direto. Agora, equipas que tenham alguma facilidade e tenham mais armas, acho que é perfeitamente possível o Nápoles, lá está, ter dificuldades pela zona central. Tu falaste várias vezes pela zona central, e digo porquê? Porque quando jogas com a tua equipa muito aberta, normalmente, se não estiveres bem preparado para o que se chama hoje em dia de a preparação para a transição defensiva, estás a atacar, mas não podes pôr as tuas peças todas só a pensar no ataque. Tens que ter jogadores já posicionados de modo a que possam ser chave na transição defensiva. E quando digo transição defensiva, não é correr para trás, malta, Exato. e, e correr atrás do adversário numa transição. A transição defensiva pode ser feita em 2 segundos, que é perdi a bola, ganhei a bola logo a seguir, ao pé do jogador, por exemplo. E às vezes estas equipas são surpreendidas por isto, que é como estão normalmente tão focadas no seu jogo, no seu ataque, em procurar destabilizar o adversário. Não sei se é o caso, lá está, volto a dizer, e a resposta aí és tu que me das. Uh, não sei se é o caso, mas o Nápoles pode muito bem ser daquelas equipas que tenha dificuldade em zona central, por exatamente o que eu estou a dizer, que é cá perde a bola numa zona, tem a equipa, às vezes pode estar desequilibrada, e se a outra equipa, até em vez de tentar optar por uma saída rápida, se tentar sair de forma organizada, obriga na mesma o Nápoles a ter que descer e consegue atacar de forma organizada. Não sei se é isto que pode acontecer em alguns gols que estavas a falar. Existe. E eles quando normalmente eles perdem a bola, eles primeiro lá está, fazem uma pressão alta, bastante alta, sobretudo com o Anguissa. O Anguissa normalmente atua sempre do lado direito, interior do lado direito. E eles normalmente é curioso que ele às vezes lembra-me o Barcelona a pressionar, naquele género de sufoco, o triângulo mesmo a nível de não deixar virar, e mesmo o jogador que vem de frente, eles já estão colados a ele, portanto obrigam bastante a esticar. Uh, Tem dois centrais, mais o Koulibaly, que é um central muito físico, também o Raramani também é bastante físico, mas o Koulibaly, pela sua presença, é bastante rápido também. Portanto, bolas nas costas é muito raro apanharem, exceto agora talvez com o Barcelona, porque fruto da eliminatória, como estava já desequilibrada, eles arriscaram tudo, sobretudo já na primeira parte, que se foram, se não estou enganado, 2 ou 3 golos, mas é curioso também que mesmo o Fabian Ruiz, que é aquele construtor, acho que é uma mistura Sim. de Busquets com o Jorginho, que passou pelo Nápoles há uns anos atrás. O Anguissa mais físico e o Zelinski mesmo aquele próprio mágico da equipe. Uh, Fruto dos golos que eles sofrem na zona central, lá está. O que eu posso dizer é a exposição. A exposição. Da mesma maneira que tu falaste que eles passo curto, mas abertos, cria sempre aquele espaço na zona central e, sobretudo, se não Ok. for bem ocupado, é daí que surgem os golos. Exato, lá está. Agora costuma-se falar muito e entre treinadores fala-se muito do que é. Agora nos últimos 3 4 anos, fala-se muito que é a preparação para a transição defensiva. Já quando se está a atacar, mesmo tendo, mesmo tendo a bola, Uh, e era por isso que eu estava a dizer que podia ser claramente uma forma de explorar geralmente essas equipas. Uh, Aqui o Alexandre está a perguntar qual o melhor Nápoles, Nápoles de Sarri ou Nápoles de Spalletti. Uh, eu respondo já, e atenção, por uma questão que disse no início da transmissão, que Nápoles Spalletti pelo menos parece mais perto de alcançar título da Série A. Ou seja, para mim,
E vou justificar da seguinte forma: uma equipa mais consistente ou mais constante é melhor até do que ter, por exemplo, se calhar feito alguma coisa de melhor na Champions ou na Liga Europa, mas o campeonato é uma prova de que as equipas precisam de ser constantes, que precisam de ser competentes durante mais tempo. Não há questão de jogar uma eliminatória, passei ou não passei. Eu acho que esta equipa do Nápoles, este Nápoles de Spalletti, para mim é mais forte. Pelo menos parece-me mais forte, parece-me ser uma equipa mais. Aquilo que eu costumo dizer, não sei se o pessoal compreende este termo, que é a equipa é mais competente e mais Exato. consistente, claramente. Não sei se o António concorda comigo, mas Sobretudo os jogadores são diferentes, porque se te relembras o Nápoles do próprio Ancelotti e do Sarri, porque basicamente a base era a mesma, tanto no ataque, com normalmente o Mertens mais focado na posição 9, mas um falso 9 que saía bastante a sua zona para atrair, como o Insigne do lado esquerdo e mesmo o Calerron do lado direito, são jogadores comparado com o ataque que ele tem agora com o Osimhen. O Osimhen é um craque, é fortíssimo. Fortíssimo fisicamente, na procura de espaço nas costas, dentro da área, matador, autêntico. Eu acho que ele é bastante completo. Muito forte fisicamente, rápido, forte impulsão e sobretudo, no meio campo, acho que foram arranjar um jogador que, com as características do Anguissa, que estava completamente, não diria esquecido no Fulham, mas o ano passado com o Fulham via-se que ele era, como é que eu dizia, uma lefada de ar fresco. Que o Fulham não tinha assim futebol bastante atrativo, mas o Anguissa sempre pegava na bola, destacava-se. Só para teres mais ou menos uma noção também, o Anguissa na Série A é dos jogadores com mais dribles feitos. É bastante curioso, também pelas características sim, físicas dele, exato. que às vezes pode não ser expectável, visto um jogador assim, mas eles são muito, muito, muito fortes. Fabian Ruiz, mágico, lá está com a bola, ela não chora, como se diz, e diria que o Osimhen é que cria bastante, Ok. bastante diferença no ataque. Sacas aqui o Osimhen. Eh, eu lá está, tinha conhecimento, pelo menos que era muito forte fisicamente, a nível físico. É um jogador fortíssimo desde que chegou à Itália. Eh, e eu aqui tenho uma pergunta também de, para vocês, qual o jogador mais importante? Ou seja, é mesmo pegando nisto, qual é o jogador mais importante do Nápoles? É o Osimhen, como estavas a dizer, ou a importância eh, depende também do que nós chamamos de importância. Importância, se calhar, para o jogo, ou se calhar influência direta em golos, que são coisas diferentes, né? Sim. Lá está. Ou seja, eu se calhar Uh, diria que se fosse ver números, podia dizer que estaria os jogadores com mais golos, mas tu hás de me dizer quem é que será, se será o Fabian Ruiz no meio campo. Estavas a falar do Anguissa, um jogador fisicamente muito forte, com características claramente. Uh, eu não digo, ele tem, eu ia dizer que ele não tem características para isso, mas ele é um jogador com capacidade de transporte de bola. Ou seja, Sim, sim, sim. isso também leva a que e provoca que consiga fazer dribles e consiga acabar por ultrapassar adversários na condição de bola. Um drible, atenção, malta, para quem não sabe, um drible não é uma finta. Uma finta é uma coisa, um drible é outra. A finta é o que nós chamamos de ultrapassar o adversário, de enganar o adversário, aquela parte mais espetacular do futebol. O drible é levar a bola para a frente, a condução de bola. Nápoles tem tudo para ganhar a Série A, diz o Felipe. E lá está, o que nós estávamos aqui a falar. O Nápoles, da análise que o António fez, eu tinha o conhecimento do Nápoles a nível de classificação e de alguns jogos que vi, mas da análise que o António fez, ainda me cria mais expectativa sobre este Nápoles, porque uma equipa que faz, corrige-me se eu estiver errado, 450 passos por jogo em média, por volta disso, né? 536. Ok, 536, eu estava nos 450, em média por jogo. Malta, eu acho que hum, desde que me lembro, equipas a fazer tantos passos, posso estar enganado, mas só as equipas de Guardiola fazem esses ou mais que eu me lembro nos últimos anos do futebol.
e do que vejo. Ou seja, isso é um indicador. Claro que o futebol não é só posse de bola, o futebol precisa de golo, precisa de ser, de ser objetivo, mas neste caso eu acho que o Nápoles tem tudo e, na minha opinião, pelo que eu vejo, tem tudo para continuar na frente, perto da frente, e se o Milan, por algum motivo, facilitar, eu acho que o Nápoles claramente que vai conseguir ser campeão. Neste momento tem menos de 3 pontos. Nápoles versus Milan versus Inter até o final desta Série A, diz o Mundo Esportivo. Um, eu estava a pegar já um bocadinho nisso. Eu acho que o, o Nápoles, claramente por esta análise e pela forma como nós percebemos que a equipa joga e etc., acho que claramente se os outros dois se distraírem, o Nápoles vai conseguir. Lá está, eu sou um fã das equipas que são consistentes, das equipas que são competentes em muitos momentos. Geralmente é naqueles momentos mais difíceis que se nota a competência das equipas quando não falham digamos, em momentos que não podem falhar. Claro que todas as equipas têm alguns deslizes durante a temporada, já aconteceu com o Nápoles esta época, mas acho que claramente é uma equipa a ter em conta e acima de tudo estamos a assistir no que é a minha opinião, um Nápoles que está mais perto de ser campeão dos últimos 30 anos, se calhar. Exato. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Um, Sem dúvida alguma. mas pronto. Hum, António, vamos então passar aqui à questão. Estávamos a pegar há pouco na questão, pois a malta começou aí a fazer algumas perguntas, e eu estava a dizer, não sei se concordas, poderia ser uma das formas de surpreender, não era de surpreender, mas de fazer face a este jogo, ok, uma equipa adversária baixando linhas, tentando, na primeira fase do Nápoles, tentando não pressionar em cima, porque se calhar uma equipa consegue sair com relativa facilidade. Uma equipa que joga apoiado, que tem o número de passos que tem, provavelmente é uma equipa que consegue sair se for pressionada. Claro que se for muito bem pressionada também pode, pode quebrar, mas eu digo, não o arriscaria de outra forma, baixando linhas e esperando um pouco. Tentando ser o mais competente possível e não necessariamente estar a jogar direto, mas o mais competente possível no que era a transição ofensiva e no contra-ataque. Ahm, mas dando outra questão, que é tentando ao máximo ficar em construção no meio campo do Nápoles sim. para, mesmo que perca a bola, conseguir reagir perto, ou seja, ter uma transição defensiva rápida, aquela transição defensiva que eu estava a falar de 2 3 4 segundos para recuperar a bola. Uma equipa que esteja a jogar no meio campo do Nápoles, que perca a bola e reaja rápido, acho que tem mais chances de conseguir recuperar a bola em zona adiantada do que pressionar, por exemplo, num pontapé de baliza. Pelo menos é a sensação que me dá destas equipas que têm jogo curto e apoiado. É muito difícil pressionar quando estão organizadas, e organizadas, eu digo, preparadas para a saída em construção, preparadas para o ataque, um, do que quando estão preparadas para defender e depois acabam de ganhar a bola, têm que começar a posicionar e a ganhar posicionamentos de saída para atacar. E se forem logo pressionadas, acho que há muito mais probabilidade de se poder ganhar alguma bola a essas equipas nessas zonas. Não sei se concordas comigo, mas Eles a nível de saída, eles variam. Já os vi a sair numa primeira fase de construção, ah, com os centrais dentro da grande área e fazer uma construção a 3 com guarda-redes. Ah, Lembro-me perfeitamente de um jogo que vi deles contra a Juventus. Eu não sei se eles ganharam ou empataram, mas sei que tiveram a ganhar durante bastante tempo. Ah, Era bastante interessante ver que tanto o Ospina ficava nos centrais e eles dentro da grande área à procura do interior, neste caso o duplo pivô. Os duplos pivôs eles não procuravam a bola, eles procuravam abrir, ou seja, arrastavam os interiores dos Juventus, bastava o Osimhen ou o Insigne ou o Lorenzo ou o Politano virem dentro a baixar. E o Ospina tem uma qualidade com os pés bastante boa. Consegue meter esse passe entre linhas e já vem
o pivô, neste caso, nesse jogo acho que até foi o Deme e o Lobotka. Uh, Sabendo que eles já vão fazer esse movimento, orientam-se já para lhe dar a linha de passe e ele recebe logo de frente e consegue variar o flanco, ou então, lá está, saltar essa primeira fase de construção e primeira fase de pressão, desmontando completamente, neste caso, digamos, a Juventus, naquele jogo, se calhar pressionava com 7, não, 6 7 jogadores logo ali, a tentar matar logo ali, e eles, muito, muito interessante, o espaço, ele fazendo o passe recuado e o jogador da frente, o jogador que está de frente, avançando, ficaria um espaço entre linhas. É Exato. formidável. Pronto, É formidável. ainda bem que tocaste nesse ponto, porque era essa uma das razões pela qual eu dizia que se fosse uma equipa minha, ou, ou eu a tomar a decisão, que nunca ia, ou dificilmente ia pressionar uma equipa dessas numa saída em pontapé de baliza, porque normalmente essas equipas que conseguem ter essa qualidade a nível de jogo e de ligação, ah, acontece exatamente isso, que é, quebram a primeira linha de pressão. Esperemos nós que seja só a primeira e que fique ali entre a linha avançada e linha média, fique ali com espaço entre a linha avançada e a linha média e que não quebrem a segunda. Porque, segundo o que me estás a dizer, se calhar contra as Juventus até se calhar quebravam a segunda e ficavam com. Nunca bravo, Ficavam entre linhas, ficavam um espaço entre a linha defensiva e linha média. E aí claramente estavam sempre em vantagem e estavam sempre. Depois as Juventus tinha que estar sempre a correr para trás. Ia lá pressionar à sim. frente e estava a correr para trás. E nenhuma equipa aguenta isso um jogo inteiro a fazer isso. E a qualquer momento provavelmente devem ter quebrado, até a nível físico principalmente. Um, ou então também retificado. E eu, esta foi a minha questão. Eu não ia lá em cima, e ainda bem que disseste isso, não ia pressionar lá em cima por isso, exatamente por isso. Porque o espaço entre linhas que se por acaso corre mal, né, uh, não é fácil. E outra coisa, eu ia agarrar aqui num jogador que eu pessoalmente gosto bastante, que é o Insigne, que já foi mais rápido que o que é. Mas a Sim. frente de ataque do Nápoles é rápida. Ou seja, por muito que viesse aqui outra pessoa e me dissesse assim: não, Nelson, mas olha que tu pressionando em cima, se subires o bloco defensivo, se juntares o teu bloco ocular do teu bloco defensivo ao teu bloco médio, não vais ter o espaço entre linhas. Não, mas vou ter o espaço nas costas. Exato. E vou estar a tapar de um lado, vou estar a tapar do outro. Uh, e eu acho que este Nápoles tem essa questão que é as características dos jogadores, para além da forma como jogam, um jogo apoiado, mas também o permitia se subissem, se as equipas subissem para pressionar mais em cima, com uma defesa ligeiramente em cima do meio campo ou um bocadinho mais à frente, para pressionar uma saída de pontapé de baliza, eu acredito que este Nápoles conseguiria explorar as costas porque tem jogadores que para isso. Ainda há bocadinho falávamos do Osimhen, Osimhen, o próprio Insigne, eu acho que ainda o consegue fazer muito bem. É um jogador que, pessoalmente que eu gosto muito. Não sei qual é a opinião que tens dele esta época dos jogos que viste, mas é podes-nos dar fantástico. aí. É fantástico. Eu, eu, E ele, tenho, eu tenho imensa pena que ele vá sair do Nápoles. Essa era uma das questões. Eu gostava, pessoalmente, gostava que o Nápoles pudesse ganhar agora um campeonato para a saída do Insigne. Isto é, atenção, é gosto pessoal. Uh, mas também pelo que ele fez nós temos que perceber o que ele fez na carreira dele. Ele passou uma carreira inteira no Nápoles, né? E isso é realmente de louvar. de admirar. Embora vá embora agora, mas lá está, vai embora num momento em que se calhar já não está a própria predisposição dele para jogar futebol, já não é ao nível competitivo europeu e principalmente da Série A. E pode ser essa uma das razões para que ele vá sair. E dá para perceber que o Insigne, eu não sei com que idade é que está, mas 31, 32, não? 31, 31, se não estou ok. enganado. Está na fase normal. Houve outros jogadores que atualmente nos surpreenderam com a sua longevidade e etc. Mas esta é a idade, 31, 32, dos jogadores começarem a pensar já no fim e não pensarem que estão no seu auge. Principalmente jogadores com as características do Insigne, que as características dele são a velocidade, o drible rápido, aquela condução de bola, aquele, epá, é um jogador, Remate. o remate, mas é um jogador que vai perder algumas faculdades em pouco tempo, que não vai conseguir manter aquela velocidade durante muito mais anos. E lá está.
ou seja, eu acho que ele está a sair por precaução. E falando aqui, porque é um jogador que pessoalmente admiro muito e aproveitando para que estávamos a falar sobre os três da frente, serem rápidos, o Insigne ainda é rápido. O Mertens, não sei como é que está. O Mertens foi muito importante, malta, para aquela caminhada do Nápoles que nós estávamos aqui a comparar com Spalletti e Ancelotti, não é? Sim, sim, sim. Foi muito importante Mertens na altura, eu lembro-me. A frente era Insigne, Mertens e Calejon, não é? Se não Exato. me engano. E Mertens foi muito, muito importante. Eu lembro-me que se calhar Mertens assumia mais protagonismo até do que Insigne e do que Calejon. Pelo menos da sensação que me deu na altura, eu vi só os jogos da Champions, atenção. Mas naqueles jogos de Champions que eu vi, eu acho que o Mertens na altura até assumia mais destaque. Também pela questão dos golos, como é óbvio, o golo e aquilo que eu digo sempre, mesmo estando aqui a olhar com um ponto de vista de alguém que procura ser objetivo com números e analisar e qualificar como é o António e a minha parte como treinador que me preocupo com o jogo no global, mas o futebol não deixa de ser o golo. O golo não deixa de ser a coisa mais importante do futebol. Ou seja, quem marca os golos, para mim, mesmo enquanto treinador, há de ter sempre uma importância clara. Nós, quer queiramos, quer não, todos têm o seu papel, nós sabemos disso, mas o homem que marca o golo tem sempre algum destaque, mesmo internamente. E quem está no treino sabe perfeitamente que isso acontece. Mais depressa no treino se bate palmas a um grande golo do que bate palmas a um grande corte. Exato. Infelizmente é assim. A não ser que sejas o Gattuso. O Gattuso. O Exato, Gattuso. também podes dar, também podes ir por aí. E aproveitando falando do Gattuso, um jogador, ok, não é Gattuso, não é nada que se pareça, mas aproveitando e falando de meio campo, que não é um jogador elegante, mas não tanto como o Fabian, né? Eh, Exato. que é o Zielinski. Pessoalmente é um jogador que eu acho que já lá estava na altura, acho eu, do Ancelotti, certo? Sim, mas não tinha tanta Não, oportunidade. não tinha tantas oportunidades. Uh, eu acho que é um jogador também que deve acabar por ser importante neste Nápoles, porque tu até estavas a dizer que ele assume, quando é a atacar, assume a posição de um médio ofensivo. Hoje em dia eu não gosto de falar do número 10 porque a malta confunde que é a Sim, posição número 10 com alguém que só recebe a bola, passa e depois não faz muito mais que isso, anda ali, e não gosto que a malta confunda isso, ou seja, vamos falar de médio ofensivo, ele assume essa posição a atacar e a defender assume uma posição a dois no meio campo, certo, ao lado do do Anguissa ou do exatamente, Fabian Ruiz. Eles vão exatamente, intercalando. ok. Porque isto é interessante. É um jogador que move e o futebol para mim é movimento. Essa é uma das questões. O futebol é sempre movimento. Se não houver movimento, as equipas encaixam. E normalmente, e vou dar já aqui uma opinião sobre normalmente aquilo que nós costumamos assistir, às vezes em alguns jogos, entre o encaixe das equipas, tem a ver com essa liberdade que é dada para haver alguns movimentos, por exemplo, se nós estivermos a falar do Zielinski de jogar quando está a defender num sítio e quando está a atacar no outro, ele também pode estar a atacar e estar no mesmo sítio que quando está a defender. Exato. Ou seja, isso é uma coisa que gera sempre dúvida no adversário, que vai gerar desposicionamento acima de tudo. Se o adversário quiser tentar fazer uma marcação zonal, mas mais próxima mesmo não seja uma marcação individual, porque hoje em dia, sem serem esquemas táticos, raramente se usa uma marcação individual no futebol. É muito raro a ver. Mas uma marcação zonal, mas que precisa estar mais perto do jogador, se vamos com uma postura de, ok, ele vai, a nível ofensivo, vai entrar nesta zona, porque é um jogador que se mexe mais em zonas de médio ofensivo, e nós, ok, procuramos, olha, tu vais ficar nesta zona aqui porque ele vai pisar aqui. E depois Certo. ele sai, e depois a questão é, e depois ele sai dali, não é? E E, arrasta. e arrasta, e o espaço entre vai aparecer outro. Exato. Isso é, Neste caso, normalmente aparece sempre o Insigne. pronto, é o jogador que vem dentro.
Exato. Lá está. Epá, e isso é uma das questões, e é isso que a malta que eu gosto de ver, e nós estávamos a falar que eu gosto de ver nos jogos, é tentar perceber como é que os treinadores se tentam anular, porque a nível defensivo o objetivo é anular o adversário, é sempre anular o adversário e ganhar a bola na, na zona onde nos é mais favorável, acima de tudo. Porque é que porque é que algumas equipas tentam pressionar em cima? Porque é mais favorável ganhar a bola lá em cima do que ganhar a bola cá atrás. Não é? Claro. Mas depois é assim, para a tua equipa, se calhar que a tua equipa tem características para pressionar lá em cima, o adversário, e voltando ao Nápoles, o adversário é fácil de pressionar em cima, se calhar não é. Se calhar não temos essas condições. Por exemplo, eu falando, há bocadinho falava da frente do Nápoles, e agora imaginemos, o Insigne, o Osimhen, por exemplo, são dois jogadores muito rápidos, estávamos a falar, que também, se for possível haver uma bola nas costas, eles vão buscar, principalmente o Osimhen, que é, que é, que é incrível. Ou seja, se subires muito a tua defesa para pressionar em cima, provavelmente vai dar para eles. Mas também há, do outro lado, a equipa do Nápoles tem uma coisa que é o facto de poder ser completo, que é o que tu falaste. Jogo aéreo, Koulibaly, é incrível. E depois é rápido. Ok, tem um problema, se calhar, e isto é a opinião minha, a nível de jogo de pés, não é o central mais forte de todos. Não, Não não, é, não. não é nada que se pareça. Mas depois, a nível defensivo, é um central que permite à equipas também estar mais à frente no terreno. E agora começamos a entrar aqui na parte defensiva do Nápoles, que é, eu não sei se o Nápoles pressiona em cima, e estou-te a perguntar, bom, mas aproveitando esta ideia que é, o Nápoles poderia claramente pressionar em cima porque o seu central é rápido e tem jogo aéreo, ou seja, é um jogador que se a bola passar por cima, corre bem atrás dela, como se costuma dizer, e se ela ficar ali na altura que ele consegue chegar, o adversário também já não passa porque a bola vai de cabeça e vai novamente para a zona do adversário. É curioso que eles este ano mudaram. O ano passado, se te relembras, era, a dupla de centrais era o Manolas, Sim, sim, o sim, o grego, que Manolas atuava saiu. na Roma, e este ano surge um Rahmani que também é bastante interessante. E lá está, como estavas a falar do Koulibaly, a nível físico e defensivo, e eu acredito que eles têm mais, não quero dizer que eles têm mais facilidade, mas o central, neste caso, com bola, diria que seria o Rahmani, que tem mais critério, mais. O Koulibaly, lá está, se sentir um bocado apertado, é capaz eh, de esticar ou, sei lá, às vezes mesmo deitar fora, o que seja, mas o Rahmani é um central, tem, eu acho que até pontei, ele tem 26 anos, não, 28 anos. Sim, sim. Este campeonato tem mais 8 jogos com o Koulibaly, mais um gol com o Koulibaly e tem quase 2.888 minutos. É uma coisa. E lá está, é um central que surge agora. Portanto, tem-me impressionado também bastante. Era um desconhecido para mim, tenho que ser Eu, sincero. eu pessoalmente, para mim, é um desconhecido dos poucos jogos que vi do Nápoles. Para mim, não posso dar como base porque vi muito pouco, e foi no início da época. Ou seja, para mim continua a ser um desconhecido e estou aqui a ouvir de ti para tentar perceber quem é o jogador. Uh, Aquilo que eu digo, eu estava aqui a pensar e como a ideia de não pressionar em cima, mas tendo um Koulibaly com dificuldade, há muitas equipas se calhar que vão nesse engodo. Né? Não sei se isso pode acontecer. Sim, Talvez. lá está, podem ter um foco de pressão mais sobre, neste caso o Koulibaly atua sempre, Exato, quase sempre do lado esquerdo, exato, exato. Ou seja, pôr a pressão, ou seja, tentar, ok, nós vamos pressionar em cima, vamos, orientar. vamos orientar para que a bola vá para ali, ou que aquele jogador, ou tentar apertar aquele jogador de modo a que ele tenha que ir para a linha, que é o normal que se faz. Exato. Agora, epá, a minha questão é mesmo essa, que é tentar perceber e daqui para a frente, malta que está por aí, tentarmos todos juntos dar um olhinho aqui no próximo jogo do Nápoles. Acho que era engraçado para tentarmos perceber se há alguma das coisas que nós falámos aqui durante este tempo, se as outras equipas fazem aquilo que eu estava a dizer, que poderiam fazer, ou que na minha opinião era o que eu fazia, e volto a relembrar, eu não pressionaria o Nápoles em cima,
que se tem facilidade em sair, não vale a pena eu estar a desgastar a minha equipa lá em cima, a pressionar e depois deixar espaço entre linhas, ou no meu bloco médio ou no meu bloco defensivo. Acho que não poderia fazer sentido. Uh, a saída a jogar após a recuperação da bola em zona mais baixa do adversário contra um Nápoles, ser através de jogo mais apoiado, mesmo que haja um passo mais longo, mas jogo apoiado de modo a ficar em construção e em criação e consequentemente ou não em finalização, em zona de finalização. Para quê? Para obrigar o Nápoles a baixar, obrigar o Nápoles a ter que tomar um posicionamento defensivo para quando, se por acaso a equipa que está a jogar contra o Nápoles perdesse a bola, conseguir reagir porque o Nápoles ainda não estava posicionado com o seu posicionamento ofensivo. E era uma forma de manter o Nápoles no seu meio campo, já que é difícil de defender e manter o Nápoles no seu meio campo quando a equipa contrária está a defender. Ou seja, não consegue pressionar em cima, é difícil pressionar em cima, é ultrapassado. A própria Juventus, que este ano também não está numa época Yeah. fabulosa, mas continua a ter grandes jogadores e a ter um grande treinador, e a própria Juventus não o conseguiu. E era isto que eu queria deixar. Pelo menos para a malta tentar perceber se acontece, se não acontece, se era uma boa ideia. Eu próprio vou fazer. Eu próprio vou fazer. E se calhar no início do próximo programa. E fiquem Yeah. atentos, malta. Fiquem atentos aí ao mundo esportivo para saberem quando será o próximo programa. Eu vou tentar trazer e escrever tirar umas notas e perceber se aquilo que eu dizia estava certo ou não. E queria que vocês o fizessem também, quem está aí no chat. Que é interessante, se forem mais. E há uma coisa que aqui é certo: que é mais olhos é sempre mais. É sempre mais, é sempre melhor. Quanto mais, porque é assim, o António tem a sua interpretação do jogo, posso ter uma interpretação ligeiramente diferente do jogo e da forma como se enrola. Isto é sempre, cada um tem uma visão diferente. Ele pode estar a olhar para o jogador A e eu estou a olhar para o jogador B, e logo aí faz alguma diferença na forma como olhamos, como olhamos o jogo. E queria que a malta visse o joguinho do Nápoles. Agora não sei contra quem é que o Nápoles vai jogar agora, próximo jogo. Por acaso até estava a ver Conseguiste isso mesmo. confirmar que era para nós vermos. Atalanta-Nápoles está aqui a dizer o nosso moderador principal. Eles vão dia, a Bérgamo. dia, Vão a 3 Bérgamo. dia 3 de Abril. Ou seja, eu vou fazer esse desafio a mim próprio de ver e tentar perceber, e principalmente o jogo do Atalanta, que é um bom jogo, ainda por cima. É um bom jogo, não, é um jogo onde acho que as equipas vão. É jogo pelo jogo, não vai ser um jogo onde possa haver às vezes aquele jogo com uma equipa teoricamente mais fraca, onde possa baixar, ou ter tendência a baixar mais do que o que eu próprio estava aqui a dizer. Vou ver como é que a Atalanta também os vai surpreender, para perceber se foi de alguma forma com uma ideia das minhas, até para eu perceber se tenho aqui algumas ideias que ainda fazem algum sentido e se poderia resultar, porque se a equipa fizer alguma coisa das que eu disse e resultar, realmente é porque pode haver resultados através disto. Ahm, mas é isso. António, qual é a equipa que sugeres para o próximo podcast? Se bem que a introdução fazemos com um bocadinho do Nápoles, tentar ver o jogo da Sim, Atalanta claro. Nápoles, e fazemos a introdução tentando perceber se aquilo que eu falei aqui era vai fazer algum sentido para o adversário, ou como é que o adversário vai fazer, porque é uma boa forma para nós percebermos, e como é que o Nápoles vai reagir àquilo que o adversário fizer. Mas aqui já falámos, já apresentámos o Nápoles, já apresentámos uma ideia de contrapor o Nápoles, ok? E agora vamos procurar ver se alguma se a equipa faz alguma coisa do género que nós propusemos, e como é que o Nápoles reage se houver alguma coisa desse género que foi falado aqui. Mas Eu não sei se tu sabes, mas no início do programa disse que o Nápoles, no início do campeonato, era uma equipa com bastantes gols de bola parada. Ah, é curioso que eles estavam. A maneira deles baterem as bolas paradas era tão forte e tão diferente. Normalmente eles colocavam sempre dois homens junto da bola para criar a dúvida sobre os defesas, sobre quem é que iria marcar, como é que a bola vinha para a área, mesmo no próprio guarda-redes. Uh, eles intercalam sempre entre um canto curto com um livro curto, normalmente
bola parte sempre ou de um Zielinski ou mesmo de um Insigne, mesmo o próprio Politano. Eh, há dois lances e depois as equipas aprendem, obviamente, que isso também faz parte da análise Sim, ao claro, Nápoles, como claro. nós estamos aqui a falar. Como Há nós dois fizemos lances, aqui, eles fazem exaustivamente com mais exatamente, pessoas, né? e especializado Claro, completamente. claramente. Ah, e eles têm dois lances em que dois jogadores juntam a bola, um parece que está distraído, faz um passe na diagonal para um homem que está dentro da área, mas que sai dentro da área e faz um cruzamento com o pé esquerdo para o segundo posto. Portanto, contraria o movimento da defesa Exato, que vai a exato. sair e ele mete-lhe no segundo posto, toca, golo. A partir. Acho que as equipas lá está, como perceberam que o Napoli estava a ser tão forte nesse momento de bola parada, até surgiu um artigo em Inglaterra a dizer que o futebol italiano estava a defender as bolas paradas de maneira diferente. Ou seja, as equipas, quando agora defrontam o Nápoles, em vez de subirem a linha, que às vezes, mesmo o próprio Guardiola, Partem de trás para a frente, né? Ok, vão mais para trás e ficam à espera, tipo, do que é que vai acontecer, para não serem surpreendidos. claro. Lembro-me do Guardiola e ele nisso revolucionou, de certa maneira, que em vez, às vezes usa-se a linha de grande área para criar aquela Exato, referência sobre. exatamente. E ele não, vamos subir um bocado. Na Itália, não, eles deixem mesmo até à pequena área. Pode criar um bocado de confusão junto ao guarda-redes? Pode, mas acredito que seja uma situação treinada e, Sim, exato. E e- há de haver jogadores prontos para reagir se entrar uma bola à entrada da área para um remate. Provavelmente exato, deve estar tudo calculado. Depois depende da competência e da velocidade que a outra equipe também executa sobre eles. Mas pronto, vamos deixar aqui o desafio. Agarramos esta questão do Nápoles, toda a gente ver aí, quem quiser ver aí o joguinho do Nápoles contra a Atalanta, para nós vai ser um percebermos grande jogo. se fez algum sentido, exatamente. Ainda por cima é um bom jogo. Se fez algum sentido o que nós falámos aqui. E pedir aqui ao António para nos sugerir uma equipa para vocês aí no chat. Eu vou contabilizar, porque nós ainda não conseguimos fazer pool. Uh, quem estiver a assistir pelo Spotify ou por outra plataforma, já sabe, à hora do podcast, se quiser assistir na Twitch, poderá interagir connosco sobre o tema. Uh, a minha sugestão de próxima análise já foi dada aqui no chat, curiosamente, o Gil Vicente, que é uma equipa, ok, agora a nível interno, para nós irmos buscar uma equipa a nível interno, que se calhar será mais fácil até ao conhecimento de mais pessoas aqui do público em geral. Não sei qual é a tua sugestão. Agarrando aqui, eles estão a dar aqui algumas sugestões também. Nós vamos colocar aqui duas. Eu disse o Gil Vicente, tu optas aí por outra e nós colocamos essas duas. Eu estava na dúvida, por acaso, entre o Wolverhampton e o Leipzig, Ok. uh, mas provavelmente escolheria neste momento, fruto também da época que está a fazer, também uma boa época, o Wolverhampton. Ok. A partir de agora, o pessoal que estiver no chat que puder comentar pode, pode dizer aí quais são as equipas. Escolher entre Wolverhampton e Gil Vicente, quem tiver por aí, que é para contabilizar. Ok, Wolves 3. Vamos, eu já confirmo depois no final, malta, quem ficar. Eu vou ler todos os comentários, não se preocupem. Uh, Entretanto, por hoje ficamos por aqui, vemos quem é que vai ganhar esta votação. Antes de mais, obrigado ao António pela companhia. O primeiro de muitos, esperamos. Há de ser. Obrigado ao Mundo Esportivo pela ideia, acima de tudo. Criar aqui um sítio e um local, digamos assim, em que possamos partilhar algum conteúdo e conteúdo mais específico. Uh, Acho que foi uma ideia muito boa e espero que todos gostem e que a malta venha, venha ver, a malta do Spotify venha ver, a malta do Spotify que ouça, quem não puder ver, que continue a ouvir. É sempre, acho que e nós tentamos ao máximo expor a nível descritivo por palavras, exatamente por isso, porque é para quem nos ouve apenas
conseguir estar a perceber a conversa, estar a perceber tudo o que nós estamos a falar. E quando tiverem dúvidas no chat, e isso é uma das questões, não há problema no chat, nos comentários da plataforma onde estiverem, perguntem porque é que é uma transição defensiva é o quê? Não é o jogador correr o campo inteiro para trás? Não, não é, malta. O jogador pode fazer uma transição de 3 segundos, reagir à perda da bola e ganhar a bola. Isso é uma transição defensiva, por exemplo. Se houver algum tipo de dúvidas destes, não tenho qualquer tipo de problema, perguntem, que é para nós conseguirmos chegar a vocês da melhor forma. O que nós queremos é que vocês também percebam o que é que nós temos para vos dizer e o conteúdo que nós temos para vos dar. Ok. Ficamos com o Wolves. Fica aí o Wolves para a próxima. Para a próxima. Para o próximo episódio. Ficando com o Wolves. Mas não esquecer, malta, não esquecer de ver os vinhos do Nápoles para nós tentarmos depois debater inicialmente os primeiros 10, 15 minutos sobre, sobre, sobre como é que correu e se aconteceu algumas das coisas que nós falámos aqui e, e pronto, acho que por hoje ficamos por aqui. Acima de tudo, muito obrigado a todos que estão a ouvir e que estiveram por aqui já. Um, e até uma próxima. Fiquem atentos às redes para saber em que dia vêm os próximos episódios. E atenção, o Mundo Esportivo tem outros podcasts, basquetebol, ciclismo, um, esportes. Eu não me quero esquecer de ninguém, mas vou ficar por aqui para não me esquecer de ninguém. Tem futebol discutido e falado por entre adeptos. Tem mais um tipo de podcast virado mais para esse aspecto. Uh, Sempre behind the grid, exatamente, Fórmula 1, passe e corte, exatamente. Ou seja, hoje há a Fórmula 1 às 18h30, malta. Quem quiser, quem tiver disponibilidade, eu de certeza que vou conseguir ver, que essa hora já deve estar disponível. Passem por cá, fiquem atentos acima de tudo, e muito obrigado a todos. Obrigado.